Leônidas Melo, médico humanitário, confiou o comando da sua polícia ao oficial do Exército Evilásio Gonçalves Villanova, natural de Caxias e que servia ao Exército no Rio de Janeiro. Notabilizado pela sua truculência, era simpatizante do nazismo. Como ele foi indicado para o cargo? Fala o professor Joaquim Magalhães. O Evilásio era um oficial do Exército, que nós podemos dizer em palavras rústicas, que no momento estava prejudicado. Lá no Rio ele deu um prejuízo ao Exército, casualmente, num aparelho que eu não me lembro que era uma arma, uma coisa. Eu sei que botaram para descontar na folha de pagamento dele e ficou pesada. Chegando aqui no Piauí, o Evilásio botou para fora aquele seu jeito de ser inimigo da humanidade. Ele era um homem comum, estatura média, traços familiar bom, não tinha as feições de um homem ruim. Villanova comandou uma verdadeira operação de guerra contra a pobreza de Teresina. Mais de 200 homens do povo foram presos e torturados no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. Muitos acorreram ao interventor Leônidas Melo com um pedido de socorro, mas o interventor não queria acreditar na realidade. Pressionado pelo sofrimento dos seus conterrâneos, contratou um detetive no Rio de Janeiro para conhecer a verdade, conforme relata o professor Magalhães. Indicaram esse investigador e o que me contou um dos confidentes dele, o parente Álvaro, que só ele, o Álvaro Melo, que era parente do Leônidas e muito amigo, que nem ele, Álvaro, sabia, porque o Leônidas não disse para ninguém, nem para a mulher dele, a respeito desse rapaz. Esse rapaz chegou aqui, fez o trabalho dele e mostrou ao Leônidas o responsável. É aquele livro onde Leônidas diz: então é esse. É aí que esse, para quem tem um raciocínio, encontra quem era o culpado que incendiava as casas. É só ver o Leônidas dizer: é esse. E depois saber que esse teria visitado o Leônidas e o Leônidas não quis mais saber. E o Leônidas admitiu assim que o investigador foi embora, que o policial foi embora, o investigador famoso, detetive, vindo do Rio de Janeiro. De acordo com o livro A Cidade Sob o Fogo, do professor universitário Francisco Alcides do Nascimento, o Tribunal de Segurança Nacional, ao fim do Estado Novo, definiu o comando da Polícia Militar como responsável pelos incêndios. Mas o caráter negativo de Villanova já era conhecido da grande maioria da população, que firmou convicção sobre a sua responsabilidade no crime. De acordo com o professor Manuel Paulo Nunes, Villanova era uma pessoa nefasta com fama de autoritário. Essa convicção se formou pela fama de que ele tinha de uma pessoa autoritária, né? E pelo que depois se apurou nos inquéritos que foram feitos, onde houve inclusive atrocidades que chegaram ao ponto de inutilizar a pessoa, né? Como Luiz Enfermeiro, por exemplo, que acho que para confessar o que a polícia queria foi espancado, inclusive a ponto de ser mutilado, né? Então, a convicção veio daí, né? E este fato contribuiu para impopularizar tremendamente o governo da Leônidas Melo. Bom, não havia nada comprovado contra, mas havia indício, né, de que essa coisa não podia ter partido assim, deixar de ter tido uma orientação secreta, essa atitude de aposentadoria compulsória dos desembargadores, foi muito criticado na época, quase que ele cai, não caiu, dizem que em virtude da intervenção do general Dutra, que era ministro da guerra e muito amigo dele, e o fato de ter tolerado na chefia de polícia, talvez até com receio de que a saída do Evilásio pudesse complicar a sua vida política, né? Ter mantido na chefia de polícia e no comando da Polícia Militar essa pessoa nefasta que foi Evilásio Villanova.
Muitas vítimas tornaram-se conhecidas da população piauiense. Uma delas, Luiz Enfermeiro, militante da UDN e que foi mutilado pelas torturas de Vila Nova. Outro, Albino Alencar, comerciante e político. Chegou a ser enterrado vivo para assinar um documento de acusação contra o médico José Cândido Ferraz. Mas Albino nunca cedeu à tortura e ao sadismo. Sua coragem foi reconhecida pelo povo de Teresina. O Albino Alencar era um comerciante médio, mas um médio bem sucedido, tinha sua mercearia no centro da cidade, muito surtido, e ele tinha umas fãs, coisa e tal, muito bem afeiçoado, homem alto, corado, ele é vivo ainda. É vivo ainda? Pelo menos eu penso que estava, porque até há pouco tempo eu me encontrei com ele. Albino era bem, vamos dizer assim, o Albino era bem conquistador, e isso foi chocar-se com o todo-poderoso chefe de polícia Vila Nova. E começou uma feitica, como diz o caboclo. Aí o Albino aqui e acolá dizia uma coisa contra ele, pensando que estava na ausência, tinha gente, os ouvidores deles ouviam e contavam. E o Evilásio foi começando a perseguir o Albino. Fala-se que nas prisões que ele fez muitas vezes do Albino, chegou até a mandar cavar cova lá na ilhota, mandar o Albino entrar, e o Albino seria obrigado a assinar uma declaração em que acusava Zé Cândido como incendiário. E depois que o enterrando, que já estava bem chegando na cabeça, é que eles paravam, porque o Albino nunca cedeu esses maltratos, nunca chegou a se acovardar no ponto de assinar nada. Sempre recusava a caneta que lhe era dada na mão e o papel, onde estava tudo escrito. Então, o Albino, depois de passar tudo isso, o povo em reconhecimento, o udenismo, que ele era, o udenista, né, fazia parte da UDN, se elegeu 2 vezes vereador com boa expressão de voto. O massacre imposto pelo Estado Novo, sobretudo por ocasião dos incêndios, firmou na população da capital uma convicção oposicionista. Paulo Nunes, ao falar para nossa reportagem, diz que Teresina, do ponto de vista político, é uma cidade irredenta, cuja postura foi gerada pelas precárias condições de vida da época e perseguição aos pobres. Eu acho que era uma cidade muito pequena, né? Uma cidade que não tinha os serviços essenciais, né? E ainda com muita casa de palha, né? Isso aqui veio aí, os incêndios dizem que a preocupação era acabar com fazer com que as pessoas construíssem casa de telha, né? Mas isso incorreu na população mais pobre, né? Tanto que Teresina, do ponto de vista político, era uma cidade, é até hoje uma cidade oposicionista, né? Teresina era uma cidade irredenta, assim, uma cidade sofrida, né? Pelas condições de vida ruins que nós tínhamos, né? Não tínhamos os serviços essenciais, a luz, havia luz elétrica, mas era a gás pobre, né? O serviço de água também era deficiente, mais do que hoje, né? Os incêndios dos anos 40 ganham importância porque funcionam como um divisor de águas na história da capital, quando Teresina deixou definitivamente a sua inocência e busca desde então um amadurecimento político que seguramente a fará crescer do ponto de vista administrativo.